tarde a todos. Minha saudação ao presidente dessa mesa, deputado Isauro Filho. Saudação ao deputado Plenário, deputado Lélio, Raimundo, professor Lourinho, deputado Celso Jacob, os colegas da mesa, colegas da Universidade Médica, aos médicos presentes, aos estudantes, aos demais participantes dessa audiência. Primeiro, nós estamos falando de um projeto que a gente não sabe ainda o que é. Né? Nós não sabemos que projeto é esse. A primeira citação veio na direção de 6 mil cubanos que seriam importados para o Brasil. Ora, Cuba forma em torno de 300 médicos por ano, então iriam importar 20 anos de médicos formados em Cuba. Isso mostra a irrealidade do projeto do governo, totalmente fora de nexo e de sentido. Né? A segunda questão que se colocou foi que esses médicos viriam sem o revalida. Como vir sem o revalida? Se as provas realizadas mostraram um índice de reprovação desses médicos estrangeiros em torno de 90%. A quem nós estaríamos entregando a saúde pública? 90% de reprovação. E se quer, você pleiteia, trazer profissionais estrangeiros sem a devida revalidação. Outra coisa sem sentido, sem nexo, irresponsável, para não dizer credível. Valor. O governo diz que não consegue botar médicos no interior, porque os médicos querem ganhar 30, 35 mil reais. Não é verdade. 30, 35 mil reais, mentirosos, prefeitos que não pagam, caloteiros, médicos que vão para trabalho escravo, ficam lá durante um mês, pode até receber no primeiro mês, no segundo e terceiro não recebe, e às vezes, como o caso do Rio Grande do Norte, médicos que tiveram que fugir à meia-noite, porque o prefeito os ameaçava, e se saíssem da cidade, corriam risco à sua vida. Então, há uma série de fantasias acerca disso. Eu leio aqui no informativo que parece que o governo quer pagar em torno de 4 mil mensais a um médico e mais 4 mil ao governo de enviar, cerca de 8 mil reais. A Luísa já antecipou alguma coisa aqui, que no final nós vamos concluir, mas a proposta da Federação Nacional dos Médicos é muito simples. Como é que um médico tem acesso ao serviço público? Como é que um trabalhador tem acesso ao serviço público? Pode-se entrar no serviço público sem concurso? Como? Vai se passar por cima da Constituição? Os médicos não fazem revalida e não fazem concurso público do exterior e os médicos brasileiros. Como ficaram esses médicos brasileiros? Nós estamos lançando por ano 17 mil médicos no mercado. Eu sou do Rio Grande do Norte. De uma especialidade onde dizem que falta médicos, anestesiologia. Eu sou anestesiologista. Pois bem, nos últimos 10 anos não há concurso federal para médico anestesiologista. É claro, falta anestesiologista. O governo não faz concurso, deputado. Como é que este profissional vai ter acesso ao serviço público? Como este profissional vai poder prestar seu serviço ao povo brasileiro? Impossível. Então, o que a Federação Nacional dos Médicos propõe, complementando o que já brilhantemente a Luísa colocou, é um concurso público nacional. O governo federal tem que abrir concurso para empregar os médicos que estão subempregados, que estão vivendo de bico e que estão procurando oportunidades de prestar seu serviço ao povo brasileiro. As universidades não fazem concurso, os hospitais do Rio de Janeiro não fazem concurso, e quando faz, querem pagar 2 mil reais na médica. Aí querem trazer um profissional do estrangeiro para pagar 8 mil, 4 mil para ele, 4 mil para o país que vai enviar. Uma loucura. É uma falta de nexo total. Qual é o salário que nós propomos para o médico? É um absurdo? Não, deputado. Nós estamos propondo R$10.412 pago pelo governo federal, porque não adianta mandar para os municípios, porque os municípios não têm condições de pagar. O governo federal mandou atribuições para os municípios, mas não mandou dinheiro. Os municípios brasileiros estão quebrados. Esta é a realidade. Então vem com o Pires na mão pedindo oportunidade ao governo federal. Aí o governo vem com um plano miraculoso, mirabolante, inexequível de trazer médicos do exterior. A realidade é que há médicos no Brasil, há médicos subempregados, desempregados, vivendo de bico, esperando uma oportunidade de prestar concurso público.
E eu espero com muita propriedade que essa comissão de educação, ela pugne, primeiro, pelo revalida. Nós não podemos entregar a população brasileira a esta irresponsabilidade. Segundo, pelo concurso público. Nós não podemos deixar que se tenha acesso ao serviço público brasileiro violando as regras da Constituição. A regra é clara. A única forma de acesso ao serviço público brasileiro é através do concurso público. Então, deputado, o nosso apelo é veemente neste sentido. Nós não aceitamos. O Revalida tem 2 projetos. Há uma portaria colocada brilhantemente por Aloysio, e há 2 projetos. Um de Paulo Davi, no Senado, e um de Eleus na Câmara. Nós esperamos que isso seja transformado em lei para acabar com essas tentativas aventureiras de se facilitar o acesso ao mercado brasileiro de quem não tem a devida habilitação para isso. Há uma coisa ainda, deputado, mais criminosa, e isso alardeado pelo governo. Nós não queremos fazer o revalida, segundo o governo, porque se o médico fizer o revalida, o médico do estrangeiro, esse médico terá liberdade de atuar em todo o Brasil. E isso não. Esse médico tem que ir para ficar fixo num local. E aqui numa nota também, dos estudantes, ele diz o seguinte: caso este médico trabalhe em outro posto, será considerado clandestino e deverá ser denunciado por mim. Deputado, isso é trabalho escravo. Nós não podemos tratar os estrangeiros assim. Eles não vêm para o Brasil para ser escravos. Acabou a escravidão há muito tempo. Nós não podemos aceitar que se bote uma coleira no pescoço de um médico do estrangeiro, diga que ele vai trabalhar no local, às vezes sem a mínima condição de trabalho, e que se ele sair será recambiado para o país. Isso é um crime. E a Federação Nacional dos Médicos, se isso acontecer, podem ter certeza que nós iremos à Organização Internacional do Trabalho. Nós vamos denunciar o Brasil pela prática de trabalho escravo. Nós vamos trazer os estrangeiros para escravizarmos no Brasil. Está errado, senhor. Isso é impossível, nós não podemos aceitar isso. Se o médico do estrangeiro quer vir para o Brasil, faça o revalida, faça concurso público, trabalhe em São Paulo, no Amazonas, no Rio Grande do Norte, onde ele quiser. Agora, o governo dá uma coleirinha no médico para escravizá-lo e colocá-lo no trabalho sem condições, onde os médicos brasileiros não aceitam trabalhar lá. Isso é um crime. Eu não acredito que o governo insista numa atitude criminosa desta natureza, né? Terminando, nós temos assistido nos últimos tempos a essa tentativa do governo de melhorar a distribuição dos médicos a pulso, ou seja, por decreto, pela força, através de serviços obrigatórios, como há uma proposta de serviço militar obrigatório. A Federação Nacional dos Médicos, junto com a Associação Médica Brasileira e o Conselho Federal da Medicina, já tem dito há muito tempo. O médico não vai para os interiores por uma questão. Primeiro, por vários, mas a primeira, por falta de condições de trabalho. Onde não há médico, não há enfermeiro, não há dentista, não há unidades de saúde. Então não falta só médico, faltam todos os profissionais. O médico não vai fazer milagre lá, nem promover uma revolução. Então, primeiro, é preciso de condições de trabalho. Segundo, é preciso uma carreira adequada. Esse profissional tem que ir para lá, mas determinadas regiões como fronteiras, áreas ribeirinhas, áreas extrativistas, periferias de grandes cidades, o médico não quer ficar lá. Ele tem que ter uma possibilidade de progresso, tem que ter uma carreira e tem que ter um piso salarial adequado. Por que é que o médico fica nos litorais e nas grandes cidades? Porque tem mais oportunidade de melhorar seu rendimento. Nas cidades de interior, fronteiras e periferias, ele vai viver do salário público. E com R$2.000, os estudantes têm que botar isso na cabeça. Com R$2.000 vocês não pagam sequer o aluguel da casa. Então é preciso que haja salário digno. Salário digno. Sem isso, nós não conseguimos prestar os serviços que nós nos propomos a prestar à população brasileira. Então, finalizando, há um grande contingente de médicos esperando a oportunidade de fazer concurso público. O governo federal, nos últimos 10 anos, sucateou a rede federal, não fez concurso público. Nós temos uma grande legião esperando esta oportunidade. A falácia que se quer vender, que não há profissionais, é falsa, não é verdadeira.
esses médicos querem e nós vamos brigar com o governo para que nós troquemos 6.000 médicos trazidos pela coleira para trabalho escravo no Brasil, sem revalidação de qualidade duvidosa, por um concurso público nacional, onde os bons profissionais têm a oportunidade de passarem nos concursos e prestarem os seus serviços adequadamente à população. É essa a proposição da Federação Nacional dos Médicos, e nossa expectativa e nossa esperança de que esta Comissão de Educação não permita que esta aventura de cancelamento do revalida entregue à população brasileira em mãos inabilitadas. E que não permita que se passe por cima da Constituição, permitindo acesso ao serviço público sem concurso. Essas duas questões para nós são básicas, prioritárias, e nas mãos dos senhores deputados, certamente, nós encontraremos a melhor solução para isso, que é preservar o mercado, permitir que 17.000 médicos brasileiros, quando terminem a sua formação, tenham a oportunidade de trabalhar, e que o médico estrangeiro, se vier, será muito bem recebido, mas fazendo revalida e escolhendo onde quer trabalhar. Muito obrigado.